Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. 23 de setembro de 1884. A noite em que o mundo de Beatrice Langston ardeu. As chamas consumiram sua padaria, o prédio desabando em chuvas de faíscas e cinzas. No porão subterrâneo, ela segurava um homem ferido na escuridão, ouvindo o rugido do fogo acima, perguntando-se se viveriam ou morreriam. Em sua mão manchada de sangue, ele ainda segurava um pedaço de pão de milho, o pão que ela assara naquela manhã, o pão que ele comprava toda quarta e sábado há 6 meses. Para entender como chegaram a este momento, como o amor. O pão e a teimosia levaram 2 pessoas a um porão de pedra, enquanto o mundo ardia acima delas. Devemos voltar 3 meses ao verão, quando tudo mudou. A primeira coisa que você precisa saber sobre Beatrice Langston é que ela aprendeu a assar antes de aprender a ler. Sua mãe, uma escrava liberta com mãos que podiam extrair milagres de farinha e água, a ensinara que o pão era mais do que comida. Era memória solidificada, amor visível, esperança que podia ser segurada nas mãos humanas. A segunda coisa que você precisa saber é que Beatrice passou a vida inteira ouvindo que ocupava muito espaço. Aos 34 anos e pesando 129 quilos, ela se movia pelo mundo como uma mulher pedindo desculpas por sua própria existência. Sua padaria, o Heart de Langston, ficava na extremidade leste de Silverstone Ridge, Montana, espremida entre uma loja de ferragens e um estábulo abandonado. O prédio era estreito, mal com 4,5 metros de largura, com uma única janela que dava para a estrada de terra que atravessava a cidade. Todas as manhãs, Beatrice acordava às 3. O mundo ainda estava escuro, ainda quieto, ainda só dela. Ela acendia o fogão de ferro fundido, alimentava-o com lenha até que ele rugisse de calor, e começava o trabalho que definia sua vida. Suas mãos se moviam em rotinas que sua mãe lhe ensinara 20 anos antes. Medir farinha, adicionar água, amassar até que a massa resistisse, deixar crescer, socar, deixar crescer novamente, moldar com cuidado, assar com paciência. Às 6, o cheiro de pão fresco flutuava pelas ruas de Silverstone Ridge como um convite. Às 7, os primeiros clientes chegavam. Eles vinham pelo pão, que era inegavelmente excelente. Eles não vinham para conversar. Beatrice aprendera há muito tempo que sua presença física deixava as pessoas desconfortáveis. Eles colocavam suas moedas no balcão, aceitavam seus pães embrulhados e saíam com o mínimo contato visual. Alguns dias ela conseguia atender 20 clientes sem ouvir sua própria voz uma vez. Ela aceitara esse isolamento como o preço da existência. Melhor estar sozinha do que suportar o julgamento em seus olhos, a maneira como olhavam para seu corpo primeiro e para sua humanidade depois, se é que olhavam. Mas em uma manhã de quarta-feira, no início de junho, algo mudou. Um homem entrou em sua padaria. Ele era diferente de qualquer cliente que ela já vira, alto, bem mais de 1,80 metros, com ombros tão largos que ele teve que se virar ligeiramente para passar pela moldura da porta. Seu cabelo era cinza aço, sua barba espessa e desalinhada. Seu rosto era todo ângulos duros, maçãs do rosto afiadas o suficiente para cortar, olhos da cor do céu de inverno. Uma cicatriz corria de sua têmpora esquerda até a mandíbula, branca e elevada contra sua pele envelhecida. Ele usava couro e pele, apesar do calor do verão. Suas botas eram feitas à mão, gastas por anos de caminhada. Ele cheirava a fumaça de pinho e couro, e algo selvagem que não tinha nome.
Beatrice congelou atrás de seu balcão. Homens da montanha vinham à cidade ocasionalmente, mas geralmente iam direto para o salão ou para a loja geral. Eles não visitavam padarias. O homem se aproximou do balcão com passos lentos e deliberados. Seus olhos percorreram as prateleiras, observando os pães de fermento, os biscoitos, as tortas esfriando em grades. Finalmente, seu olhar pousou em uma pequena pilha de pão de milho no canto. 2 fatias, disse ele. Sua voz era rouca de desuso, cada palavra cuidadosamente moldada como se falar exigisse grande esforço. Beatrice embrulhou 2 fatias de pão de milho em papel pardo, suas mãos tremendo ligeiramente. 20 centavos. Ele colocou $1/4 no balcão, depois acrescentou algo mais. Uma pequena moeda de ouro não maior que sua unha. Valia pelo menos $2, 10 vezes o custo do pão. Não posso aceitar isso, disse Beatrice, empurrando a moeda de ouro de volta para ele. O homem a olhou diretamente pela primeira vez. Seu olhar era intenso, penetrante, como se pudesse ver através da carne e dos ossos até a mulher assustada escondida lá dentro. Ele não falou. Ele simplesmente colocou sua grande mão sobre a dela. Gentilmente empurrou a moeda de volta para ela e pegou seu pão de milho embrulhado. Então ele fez algo que se tornaria um ritual pelos próximos 6 meses. Ele caminhou até a pequena mesa perto da janela, sentou-se na cadeira que gemeu sob seu peso e cuidadosamente desembrulhou uma fatia de pão de milho. Ele a comeu lentamente, metodicamente, seus olhos fixos nas montanhas visíveis através do vidro. Quando terminou, embrulhou a segunda fatia com o mesmo cuidado, colocou-a no bolso do casaco, levantou-se e saiu sem dizer uma palavra. Beatrice ficou atrás de seu balcão, olhando para a moeda de ouro em sua palma. Era real, sólida, quente de sua mão. Ela não entendia. 3 dias depois, ele voltou. Mesma hora, mesma rotina. 2 fatias de pão de milho, uma comida na janela, uma embrulhada e levada embora, outra moeda de ouro deixada para trás. Esse padrão continuou por junho e julho, quartas e sábados, sem falha. O homem chegava pouco antes do meio-dia, comprava seu pão de milho, sentava-se perto da janela, comia em silêncio e partia. Ele nunca falou além de seu pedido inicial de 2 palavras. Ele nunca sorriu. Ele nunca explicou as moedas de ouro. Beatrice começou a antecipar suas visitas. Ela se pegou fazendo o pão de milho com cuidado extra nas quartas e sábados, testando a textura, ajustando o mel, garantindo que cada lote fosse perfeito. Ela dizia a si mesma que era orgulho profissional. Mas uma pequena parte honesta dela sabia que era mais do que isso. Ela queria que ele continuasse vindo, não porque acreditasse que algo mudaria, não porque imaginasse que ele a via como algo mais do que a padeira que fazia bom pão de milho, mas porque por aqueles poucos minutos 2 vezes por semana, ela se sentia menos invisível. Sua presença, silenciosa e estranha como era, a fazia se sentir vista de uma forma que ela não experimentava há anos. Uma noite no final de julho, a curiosidade superou sua cautela habitual. Depois de fechar a padaria, ela o seguiu. Não foi difícil. O homem se movia com propósito, mas sem pressa, pegando a estrada norte para fora da cidade em direção às montanhas que se erguiam sobre Silverstone Ridge como sentinelas antigas. Beatrice manteve distância, usando as sombras que se alongavam para se cobrir. Seu corpo, geralmente uma fonte de vergonha, provou ser útil agora. Ela podia se esconder atrás de árvores, agachar atrás de rochas, permanecer invisível. O homem caminhou por quase 1 hora, seguindo uma trilha estreita que serpenteava pelas colinas. Finalmente, ele parou em uma pequena clareira. No centro havia uma simples lápide,
uma cruz de madeira com palavras esculpidas na travessa. De seu esconderijo atrás de um aglomerado de pinheiros, Beatrice não conseguia ler a inscrição, mas ela observou enquanto o homem se ajoelhava diante da sepultura, cuidadosamente desembrulhou a segunda fatia de pão de milho e a colocou na base da cruz. Então ele falou. Sua voz carregou pelo ar calmo da noite, quebrada e crua. Trouxe o seu favorito de novo, Miriam, a padeira da cidade. Ela faz exatamente como você fazia. Doce com sal suficiente para equilibrar o mel. Eu sento perto da janela como costumávamos. Finjo que você está lá comigo me contando sobre o seu dia, rindo do meu silêncio. Ele fez uma pausa. Beatrice ouviu ele respirar trêmulo. Sinto muito por não ter conseguido te salvar. Sinto muito por ter ouvido aquele médico que disse que você precisava mudar, ser menor, ser menos. Sinto muito por ter feito você acreditar que seu corpo era o problema quando o problema era este mundo que não conseguia ver o seu valor. Sua voz quebrou completamente. Sinto sua falta todos os dias. Sinto sua falta. Beatrice pressionou a mão contra a boca para abafar o som de sua própria dor. Ela não conhecia a dor deste homem. Ela não conhecia o seu amor. Ela não sabia que em algum lugar neste mundo duro, um homem amara uma mulher o suficiente para levar o pão favorito dela ao seu túmulo por anos após sua morte. Ela saiu antes que ele pudesse descobrir sua presença, voltando para a cidade através da escuridão que se adensava. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de sua mãe 8 anos antes, Beatrice chorou, não de tristeza, embora houvesse tristeza, mas de uma esperança estranha e desesperada. Se este homem amara alguém uma vez, se ele vira além da carne para a alma por baixo, então talvez tal amor fosse possível. Talvez ela não estivesse condenada à solidão permanente. Talvez alguém em algum lugar pudesse vê-la. Agosto trouxe um calor que cintilava nas estradas de terra e transformou a padaria em um forno dentro de um forno. Os vestidos de Beatrice grudavam em seu corpo, o suor encharcando o tecido em poucas horas. Ela se movia mais devagar no calor, seu coração trabalhando em seu peito, sua respiração curta. Em uma tarde particularmente brutal, ela fechou a padaria mais cedo e subiu as escadas estreitas para seus aposentados acima da loja. O quarto era esparso, uma cama, uma pia e um baú para suas roupas, uma cadeira de balanço perto da janela, de onde ela podia observar a cidade se acomodando para a noite. Ela sentou naquela cadeira agora, abanando-se com um pedaço de papelão, quando notou um envelope deslizado sob sua porta. Seu nome estava escrito na frente em uma caligrafia cuidadosa. Dentro, ela encontrou um único pedaço de papel com uma mensagem que parou seu coração. Prezada senhorita Langston, chegarei em Silverstone Ridge em 20 de agosto para discutir uma proposta de negócios que acredito que será de seu grande interesse. Provei seus produtos de panificação e os considero de qualidade excepcional. Confio que podemos chegar a um acordo mutuamente benéfico. Respeitosamente, Conrad Merrick, Merrick Development Company, Chicago, Illinois. 20 de agosto era 3 dias depois. Beatrice leu a carta 5 vezes, tentando entender o que significava. Uma proposta de negócios de Chicago. Alguém havia provado seus produtos. Alguém achava que eram excepcionais. Por um momento, ela se permitiu imaginar. Talvez este Conrad Merrick quisesse comprar suas receitas. Talvez ele quisesse distribuir seu pão para mercados maiores. Talvez esta fosse a oportunidade que finalmente a tiraria da beira da pobreza onde ela se equilibrava por tantos anos. Mas instintos mais profundos sussurravam avisos. Homens como Conrad Merrick, homens de Chicago com empresas de desenvolvimento, não viajavam para cidades remotas de Montana para ajudar padeiros em dificuldades.
Eles vinham porque queriam algo. A questão era o que ela descobriria em breve. 20 de agosto chegou com céu sem nuvens e calor opressivo. Beatrice acordou em sua habitual hora das 3 da manhã. Mas em vez de começar sua rotina de panificação, ela se banhou cuidadosamente. Vestiu suas melhores roupas de domingo, um vestido azul escuro que sua mãe fizera anos antes, e se preparou para o que estava por vir. Precisamente às 10 horas, uma carruagem parou em frente à sua padaria. Era madeira polida cara e ferragens de latão que brilhavam ao sol da manhã. Um motorista em liberação formal desceu para abrir a porta e Conrad Merrick saiu. Ele não era o que Beatrice esperava. Ela imaginara alguém mais velho, grisalho e envelhecido, como o empresário que ocasionalmente passava pela cidade. Mas Conrad Merrick tinha talvez 42 anos, com cabelos escuros penteados para trás com pomada. Um rosto que era bonito da maneira que coisas caras são bonitas, cuidadosamente mantido e simétrico. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que Beatrice ganhava em 6 meses. Seus sapatos eram tão polidos que refletiam o sol como espelhos. Ele entrou na padaria com a confiança de um homem acostumado à porta se abrindo quando ele queria. Seus olhos percorreram o pequeno espaço, catalogando, medindo, calculando o valor. "Senhorita Langston", disse ele, estendendo a mão. Seu aperto de mão foi firme, breve, calculado. "Obrigado por concordar em me ver." "Não me lembro de ter concordado com nada, Sr. Merrick, mas você está aqui, então estou ouvindo." Um sorriso passou pelo seu rosto. Foi e voltou. Direto. "Eu aprecio isso. Vamos sentar?" Eles sentaram-se à mesa perto da janela. Beatrice serviu o café da jarra que ela mantinha aquecida no fogão. Conrad aceitou a xícara, mas não bebeu. Simplesmente a segurou como se fosse um adereço em uma performance. "Serei honesto com você, senhorita Langston. Tenho viajado por essas cidades montanhosas no último ano, procurando oportunidades, estabelecimentos de qualidade que, com o investimento e a orientação certos, poderiam se tornar algo extraordinário. E você acredita que minha padaria é um desses estabelecimentos?" "Eu sei que é." Ele se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com entusiasmo praticado. "Provei seu pão. Conversei com pessoas desta cidade. Você tem habilidade genuína, qualidade autêntica, mas está limitada pela localização, pelos recursos, pela escala." Beatrice tomou um gole de seu café sem dizer nada. Conrad continuou. "Estou construindo uma rede, senhorita. De Langston. Uma cadeia de hotéis ao longo das novas linhas ferroviárias. Cada hotel precisará de uma padaria, uma fonte de produtos confiáveis e de alta qualidade. Quero que suas receitas formem a base dessa operação. Quero que você se torne a mestre padeira da coleção de hotéis Merrick." As palavras pairaram no ar, sedutoras e perigosas. "O que exatamente você está propondo?" perguntou Beatrice. Conrad tirou um documento do bolso do casaco, desdobrou-o sobre a mesa. "Estou preparado para comprar sua padaria por $1.500. Você permaneceria como padeira-chefe com um salário garantido de $100 por mês. Suas receitas seriam padronizadas em todos os nossos locais. Você teria segurança financeira pelo resto de sua vida. $1.500. A respiração de Beatrice engatou. Era mais dinheiro do que ela jamais imaginara possuir. Poderia pagar todas as dívidas, reparar todas as rachaduras na fundação de sua vida, fornecer um amortecedor contra os invernos magros e as colheitas fracassadas que constantemente ameaçavam puxá-la para baixo. "Haveria condições, naturalmente", disse Conrad. Seu tom permaneceu suave, mas algo mudou em seus olhos. "Precisamos manter uma certa imagem em todas as nossas propriedades. Limpo, moderno, profissional, aspiracional.
O que isso significa? Significa que você precisaria fazer algumas mudanças pessoais. Ele fez uma pausa, como se escolhesse suas palavras com cuidado. Senhorita Langston, eu a respeito demais para ser desonesto. Nos negócios, a apresentação importa. Nossos hóspedes esperam ver alguém que personifique saúde e refinamento. Alguém que os inspire a serem suas melhores versões. A compreensão atingiu Beatrice como água fria. Você quer que eu perca peso? Eu quero que você se transforme, corrigiu Conrad gentilmente. Forneceríamos recursos, um nutricionista, um personal trainer, um guarda-roupa completo, tudo o que você precisaria para se tornar não apenas uma padeira, mas o rosto de nossa marca. Pense nisso como um investimento em você mesma. Beatrice olhou para suas mãos, grandes e fortes e marcadas por anos de trabalho. Mãos que precisaram de milhares de pães, mãos que construíram algo do nada. Quanto eu precisaria perder? Perguntou ela baixinho. Idealmente 100 libras em 6 meses. 100 libras, metade do seu peso corporal em 6 meses. E se eu recusar? O sorriso de Conrad retornou, mas desta vez não alcançou seus olhos. Então farei a mesma oferta a outros padeiros em outras cidades. Os negócios continuarão, as oportunidades passarão, a vida continuará. Ele fez uma pausa. Mas devo mencionar que já garanti o aluguel do prédio do outro lado da rua. Se você recusar minha oferta, abrirei uma padaria concorrente lá dentro de um mês. Eu acredito nesta localização, Sra. Langston. A questão é se você fará parte do seu futuro ou do seu passado. A ameaça era clara. Aceite os termos dele e transforme-se ou seja expulsa dos negócios por um concorrente com recursos ilimitados. Beatrice levantou-se abruptamente. Preciso de tempo para pensar. Claro. Conrad levantou-se suavemente, ajeitando o paletó. Estarei na cidade por 2 semanas, finalizando outros investimentos. Leve todo o tempo que precisar. Mas, senhorita Langston, o uso do nome dela por ele pareceu invasivo de alguma forma. Oportunidades como esta não vêm 2 vezes. Ele deixou seu cartão na mesa e saiu. Beatrice ficou sozinha em sua padaria, olhando para o pequeno retângulo de papel prensado com sua elegante caligrafia. Conrad Merrick, Merrick Development Company, construindo o futuro do comércio americano. Pela janela, ela observou sua carruagem se afastar, deixando uma nuvem de poeira pairando no ar parado. Naquela noite, ela subiu para seu quarto acima da padaria e sentou-se perto da janela, enquanto o sol se punha sobre as montanhas. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo, depois finalmente escuro. Estrelas surgiram uma a uma, tão densas que pareciam açúcar derramado sobre pano preto. Ela pensou na oferta de Conrad Merrick, no dinheiro, na segurança, na garantia de que nunca mais acordaria aterrorizada sobre como pagar o aluguel, comprar farinha ou sobreviver a outro inverno brutal de Montana. Tudo o que ela tinha que fazer era se tornar outra pessoa. Tudo o que ela tinha que fazer era passar 6 meses se matando de fome, punindo seu corpo, transformando-se em uma forma que outras pessoas achavam aceitável. Tudo o que ela tinha que fazer era admitir que estava errada em existir como ela mesma. Beatrice pegou o livro de receitas de sua mãe, um volume fino preso com barbante e esperança teimosa. As páginas estavam manchadas por décadas de uso, as margens preenchidas com a caligrafia apertada de sua mãe, notas sobre temperatura e tempo. Observações sobre as qualidades particulares de diferentes farinhas. Uma vida de conhecimento destilada em receitas que eram menos instruções do que conversas através do tempo. Ela abriu uma página aleatória e encontrou a receita de pão de milho de sua mãe, aquela que ela fazia todas as quartas e sábados. Na parte inferior, na caligrafia de sua mãe, estavam palavras que Beatrice lera 1000 vezes, mas nunca entendera completamente até agora.
Esta receita não pode ser apressada ou alterada. Exige que você a encontre em seus próprios termos. O padeiro que tentar cortar caminho acabará com algo que parece certo, mas tem gosto errado. Melhor fazer direito ou não fazer. O mesmo vale para viver. Beatrix fechou o livro e o apertou contra o peito. Ela não dormiu naquela noite. Deitou-se em sua cama estreita, observando as sombras se moverem pelo teto, enquanto sua mente girava com a oferta de Conrad Merrick, como grãos em um moinho. Os números continuavam voltando. Dinheiro suficiente para nunca mais se preocupar. O suficiente para finalmente se sentir segura, mas a segurança vinha com um preço que ela não sabia se poderia pagar. Quando o amanhecer chegou, Beatrice não havia tomado nenhuma decisão, exceto continuar fazendo o que sempre fazia. Ela se levantou, vestiu-se, desceu as escadas e começou a assar. Suas mãos se moviam em gestos familiares, enquanto seus pensamentos permaneciam emaranhados, amassando dúvida e esperança juntas, até que ela não conseguisse distingui-las. Os clientes da manhã vieram e foram, a esposa do pastor com sua expressão contraída e troco exato. Os mineiros com suas mãos frias e enegrecidas e olhos cansados. A professora com seus movimentos cuidadosos de pássaro. Ao meio-dia, a porta se abriu e o homem da montanha entrou. Gideon. Ela aprendeu o nome dele perguntando baixinho pela cidade. Gideon Frost, um homem que viveu nas montanhas por 12 anos, vindo à cidade apenas para suprimentos. Um homem com uma esposa morta e uma história que ninguém lhe contava completamente. Ele se aproximou do balcão como sempre. 2 fatias. Beatrice embrulhou o pão de milho com as mãos que tremiam ligeiramente. Ao entregá-lo a ele, seus dedos se roçaram. O contato durou apenas um momento, mas naquele momento, Beatrice sentiu algo mudar. Um reconhecimento, uma pergunta se formando no espaço entre eles. Gideon colocou sua moeda de 25 centavos no balcão. Então ele adicionou a moeda de ouro, como sempre fazia. Por quê? Beatrix se ouviu perguntar. A palavra escapou antes que ela pudesse detê-la. Gideon fez uma pausa. Ele a olhou diretamente e, pela primeira vez em 6 meses de visitas silenciosas, ele falou mais de 2 palavras. Porque seu pão tem gosto de amor, disse ele baixinho. E eu estou sem amor há muito tempo. Então ele levou seu pão de milho para a mesa perto da janela e sentou-se. Mas hoje, em vez de comer imediatamente, ele se virou para olhá-la. Há um homem na cidade, disse Gideon. Um homem de Chicago. Ele está fazendo perguntas sobre você, sobre sua padaria, sobre se você é dona da terra ou apenas a aluga. O coração de Beatrix começou a acelerar. Conrad Merrick. Sim. A mandíbula de Gideon apertou. Eu conheço o tipo dele. Já vi homens como ele antes. Eles vêm a lugares como este procurando oportunidades, o que significa que vêm procurando pessoas que podem usar ou destruir. Ele fez uma pausa. Tenha cuidado, senhorita Langston. O que quer que ele esteja oferecendo a você, há um preço anexo que ele ainda não mencionou. Antes que Beatrice pudesse responder, Gideon se levantou e caminhou até o balcão. Ele colocou seu pão de milho embrulhado e alcançou o bolso do casaco. Ele tirou uma pequena bolsa de couro gasta e macia com a idade e a colocou ao lado do pão de milho. Dentro da bolsa, Beatrice descobriria mais tarde, havia $2.500 em moedas de ouro cuidadosamente embrulhadas em pano. Preciso que você guarde isso para mim, disse ele. Se algo acontecer, se eu não voltar, preciso que você leve isso ao xerife e diga a ele tudo o que estou prestes a lhe dizer. Beatrice olhou para a bolsa. Eu não entendo. Gideon olhou para a janela, para as montanhas além. Quando ele falou novamente,
Sua voz carregava o peso dos anos. Há 12 anos, minha esposa Miriam morreu de doença cardíaca. O médico disse que seu peso a estava matando. Ele a colocou em uma dieta tão severa que destruiu sua saúde mais rápido do que a doença. Ela morreu acreditando que seu corpo a havia traído, que ela estava fundamentalmente errada, que sua existência era um fardo para todos que a amavam. Ele se virou para Beatrice, e seus olhos de céu de inverno estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Ela não estava errada. O mundo estava errado, e eu estava errado por não dizer a ela isso todos os dias. Por não lutar mais contra as vozes que lhe diziam para ser menor, para ser menos, para se desculpar por ocupar espaço. Gideon pegou a bolsa de couro e a estendeu para Beatrice. Miriam deixou um testamento secreto que sua família tentou destruir. Nele, ela deixou $5.000 para uma mulher que viu em um sonho. Uma mulher com pele escura e mãos talentosas, que um dia abriria uma padaria nesta cidade. Uma mulher que precisaria de ajuda para se defender de homens que queriam controlá-la. As mãos de Beatrix tremeram enquanto ela aceitava a bolsa. Eu não sei o que você está dizendo. Conrad Merrick é o sobrinho de Miriam, disse Gideon. O pai dele era o irmão mais novo de Miriam. Ele sabe sobre o testamento. Ele sabe que você é a mulher que Miriam descreveu. E ele fará de tudo para garantir que você nunca reivindique essa herança. Porque se você morrer ou abandonar sua padaria em 15 anos, o dinheiro vai para ele em vez disso. O mundo inclinou-se. Beatrice agarrou o balcão para se firmar. É por isso que ele quer que você perca peso, continuou Gideon, sua voz agora dura. Ele está apostando que seu corpo falhará com você, como o de Miriam falhou com ela. Ele está apostando que você morrerá tentando se tornar o que ele exige. E se você não morrer, ele tornará sua vida tão difícil que você desistirá e irá embora. De qualquer forma, ele vence. Beatrice olhou para a bolsa de couro em suas mãos. Por que você está me dizendo isso? Por que você se importa? Gideon ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele finalmente falou, sua voz era mal audível. Porque eu falhei com Miriam. Deixei o mundo convencê-la de que ela estava errada em vez de dizer a ela todos os dias que ela era perfeita e preciosa exatamente como era. Não vou ver outra mulher de quem me importo ser destruída pelas mesmas mentiras. Outra mulher de quem me importo. As palavras pairaram no ar entre eles. Beatrice sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Você não me conhece. Eu sei o suficiente, disse Gideon. Ele caminhou até uma prateleira embutida na parede do fundo e puxou uma caixa de madeira, desgastada e marcada por anos de manuseio. A tampa rangeu quando ele a abriu. Dentro havia cartas, dezenas delas, cada uma dobrada com precisão cuidadosa e amarrada com um fino barbante marrom. O papel havia amarelado ligeiramente com o tempo, mas a tinta permaneceu escura e clara. 61 cartas, disse Gideon baixinho, sem encontrar os olhos dela. Uma para cada mês que tenho velado por você. 5 anos e 1 mês. Beatrice encarou a caixa. Eu não entendo. Eu escrevi para você, continuou Gideon, a voz rouca de emoção. Todos os meses, depois de visitar sua padaria, eu voltava para esta cabana e escrevia tudo o que queria dizer, mas não conseguia falar em voz alta tudo o que observava, tudo o que sentia, tudo o que desejava ter coragem de lhe dizer. Ele ergueu a caixa e a estendeu para ela. Todas as vezes que vinha à cidade, carregava uma dessas cartas no bolso. Ficava do lado de fora da porta da sua padaria, tentando encontrar coragem para deixá-la para você. Mas eu tinha medo. Medo que você pensasse que eu era louco. Medo que minha atenção lhe trouxesse perigo se Conrad descobrisse nossa conexão.
Então eu as guardei todas. Continuei escrevendo mês após mês, mesmo sabendo que você talvez nunca as lesse. As mãos de Beatrix tremeram ao aceitar a caixa. O peso dela, a prova física de 5 anos de devoção silenciosa, apertou sua garganta. Leia-as ou queime-as, disse Gideon. Elas são suas agora, mas saiba que cada palavra é verdadeira. Com dedos trêmulos, Beatrice desamarrou o barbante da primeira carta. A data escrita no topo dizia: junho de 1879, 5 anos atrás. O primeiro mês em que Gideon veio à sua padaria. Ela leu em voz alta, a voz embargada. Minha querida Beatrice, embora você não saiba que a chamo pelo seu nome em particular nos meus pensamentos, hoje a observei pela janela enquanto você cantava amassando a massa. Sua voz entoava um hino que reconheci da minha infância, um que minha própria mãe costumava cantar. Você tem a mesma força gentil dela, o tipo que persiste mesmo quando o mundo não oferece nada além de dificuldades em troca. Não sei se você está ciente de como a luz cai sobre seu rosto quando trabalha, como sua expressão se suaviza com a concentração, como suas mãos se movem com tanta graça praticada que parece menos trabalho e mais oração. Você é linda de maneiras que não têm nada a ver com carne e tudo a ver com espírito. Desejo ter coragem de lhe dizer isso. Talvez um dia eu tenha. Até lá, permaneço seu em vigilância silenciosa. G. Lágrimas turvaram a visão de Beatrix. Ela abriu a segunda carta, depois a terceira, lendo passagens aleatoriamente. De agosto de 1879, você foi gentil com a viúva Peterson hoje, mesmo que ela só pudesse pagar por meio pão. Você embrulhou um pão inteiro e disse a ela que o resto era pão de ontem que precisava ser retirado do estoque. Não era. Estava fresco do forno. Você sacrificou lucro por compaixão. É por isso que eu a amo. De dezembro de 1880. O inverno tem sido difícil para você. Posso ver isso na maneira como você se move mais devagar, nos círculos escuros sob seus olhos. Desejo poder ajudar. Desejo poder carregar seus fardos por um dia. Mas sei que você recusaria tal ajuda. Veria como caridade em vez de amor. Então continuo a observar, a testemunhar, a garantir que se você cair, haverá alguém para pegá-la. De março de 1882, você cantou um hino diferente hoje. Amazing Grace. Quando você chegou à linha sobre um miserável como eu, sua voz falhou. Você parou de amassar por um momento, as mãos pressionadas contra a massa, a cabeça baixa. Eu queria arrombar sua porta e dizer que você não é uma miserável. Você é a própria graça, incrível e imerecida e preciosa, além da medida. Beatrice não conseguiu continuar lendo. Ela fechou a carta e apertou a caixa contra o peito, sobrecarregada pela profundidade do sentimento contido nessas páginas. 5 anos, sussurrou ela. Você me ama há 5 anos. Mais, admitiu Gideon. As cartas só começaram depois do primeiro mês. Eu a amei desde o primeiro momento em que a vi, mas levei um mês para encontrar as palavras. Sei que você acorda às 3 da manhã todos os dias para fazer pão para pessoas que mal reconhecem sua existência. Sei que você canta quando precisa de massa, hinos antigos que sua mãe lhe ensinou. Sei que você se senta perto da janela todas as noites e observa as estrelas como se estivesse procurando respostas no céu. Sei que você está solitária e forte e cansada de lutar sozinha. Como você sabe essas coisas? Porque por 6 meses eu tenho velado por você, disse Gideon simplesmente. Não para invadir, não para exigir nada, apenas para garantir que você estivesse segura, porque este mundo é cruel com mulheres como você, e alguém precisava testemunhar seu valor. Beatrice não conseguia falar, não conseguia respirar,
Não conseguia processar o que estava ouvindo. Gideon pegou seu pão de milho. A bolsa contém prova do testamento de Miriam. Se algo acontecer comigo, leve-a ao xerife. Diga a ele que Conrad Merrick está tentando roubar sua herança. Diga a ele que eu disse para desenterrar a verdade. Para onde você vai? Para garantir que Merrick entenda que você não está sozinha, que você tem proteção, que se ele tentar machucá-la, haverá consequências. Por favor, disse Beatrice, não faça nada perigoso. Gideon olhou para ela uma última vez. Em seus olhos, ela viu coisas que nunca esperou ver direcionadas a ela. Ternura, respeito, algo que poderia ter sido amor se ela ousasse nomeá-lo. Tudo o que vale a pena fazer é perigoso, senhorita Langston. Aprendi isso tarde demais para salvar Miriam, mas estou aprendendo a tempo de lutar por você. Então ele saiu da padaria para a tarde ensolarada de agosto. E Beatrice ficou sozinha com uma bolsa de couro cheia de segredos e um coração cheio de esperança impossível. Naquela noite, ela abriu a bolsa. Lá dentro, encontrou documentos, papéis legais detalhando o último testamento e codicilo de Miriam Frost. Encontrou cartas, dezenas delas, escritas com a caligrafia cuidadosa de uma mulher. Encontrou uma fotografia amarelada pelo tempo mostrando uma mulher grande com olhos gentis e um sorriso suave ao lado de uma versão mais jovem de Gideon Frost. E encontrou uma nota escrita com tinta fresca, claramente adicionada recentemente por Gideon. Eu a amo há 6 meses. Eu a amarei por mais 6 meses. Eu a amarei pelo tempo que tivermos, em qualquer forma que esse amor possa assumir. Você não precisa me amar de volta. Você não precisa mudar. Você não precisa ser nada além de exatamente quem você é. Mas saiba disto, você é vista, você é valorizada, vale a pena lutar por você, sempre. Beatrice leu a nota 3 vezes, então ela a apertou contra o peito e chorou. Não de tristeza, não de medo, mas do reconhecimento avassalador de que em algum lugar neste mundo difícil, alguém escolheu vê-la. Não seu corpo, não suas limitações, não seus fracassos ou medos. Ela. Na manhã seguinte, Beatrice acordou com o som de marteladas. Ela correu para a janela e olhou para ver trabalhadores construindo uma estrutura do outro lado da rua, exatamente onde Conrad Merrick disse que abriria uma padaria concorrente. Uma placa já pendia do andaime. Em breve, produtos de panificação finos de Merrick. Abrindo em 1º de setembro, em 2 semanas. Ela tinha 2 semanas antes da concorrência de Conrad abrir. Mas enquanto Beatrice observava os trabalhadores martelarem e serrar, ela sentiu algo que não sentia há anos. Não medo, não resignação, mas raiva. Raiva limpa, pura, justa. Conrad Merrick pensou que poderia manipulá-la. Pensou que poderia usar seu desespero contra ela. Pensou que poderia forçá-la a escolher entre seu corpo e seu sustento. Ele estava errado. Beatrice se vestiu rapidamente e caminhou até o escritório do xerife. Ela levou a bolsa de couro e todos os documentos dentro dela. Ela contou ao xerife tudo o que Gideon havia revelado. Ela exigiu uma investigação sobre as alegações e práticas comerciais de Conrad Merrick. O xerife, um homem envelhecido chamado Hall, que conhecia Beatrice desde que ela chegou à cidade há 8 anos, ouviu atentamente quando ela terminou. Ele se recostou em sua cadeira e a encarou com algo que poderia ter sido respeito. Você está fazendo um inimigo poderoso, senhorita Langston. Eu já tenho um inimigo poderoso, respondeu Beatrice. Agora estou simplesmente me recusando a facilitar para ele. O xerife Hall assentiu lentamente. Vou investigar isso, mas Merrick tem dinheiro e conexões. Isso não será simples.
Nada que valha a pena fazer é simples, disse Beatrice, ecoando as palavras de Gideon. Ela voltou para sua padaria e passou o dia assando com concentração feroz. Quando Gideon chegou ao meio-dia para seu pão de milho, ela tinha algo esperando por ele. Não apenas os 2 pedaços habituais, mas um pão inteiro embrulhado cuidadosamente e ainda quente do forno. Obrigada, disse ela simplesmente. Gideon olhou para ela, entendendo tudo o que essas 2 palavras continham. De nada. Falei com o xerife. Bom, Conrad vai retaliar. Eu sei que isso pode se tornar perigoso. Já é perigoso, disse Gideon baixinho. A questão é se enfrentamos esse perigo sozinhos ou juntos. Beatrice encontrou os olhos dele. Juntos. Pela primeira vez em 6 meses, Gideon sorriu. Ele havia transformado todo o seu rosto, suavizando os ângulos duros, trazendo luz para aqueles olhos de céu de inverno. Então lutamos, disse ele. Mas como Beatrice descobriria nos dias seguintes, a retaliação de Conrad Merrick chegaria mais rápido e mais ferozmente do que qualquer um deles antecipou. Porque naquela mesma noite, enquanto Beatrice fechava sua padaria e se preparava para dormir, um mensageiro chegou ao hotel de Conrad com notícias urgentes. O telegrama dizia: investigação iniciada. Xerife Halt solicitando documentação do espólio de Miriam Frost. Recomenda-se ação imediata. Conrad Merrick ficou em seu caro quarto de hotel segurando o telegrama, o rosto inexpressivo. Então ele caminhou até sua escrivaninha, pegou uma folha de papel e escreveu uma única frase. Elimine o problema. Sem testemunhas, sem erros. Ele selou a mensagem, pagou ao mensageiro o dobro para entregá-la imediatamente e serviu-se de um uísque. Em algum lugar nas montanhas acima de Silverstone Ridge, Gideon Frost sentou-se à beira de sua fogueira, sem saber que seu nome acabara de ser adicionado a uma lista de pessoas que Conrad Merrick pretendia apagar. E em seu pequeno quarto acima da padaria, Beatrice Langston adormeceu segurando a nota de Gideon contra o coração, sonhando com um futuro onde ela não teria que escolher entre amor e sobrevivência. Ela não sabia que em exatamente 4 meses estaria ajoelhada na neve, segurando o mesmo homem em seus braços enquanto seu sangue encharcava o chão congelado. Ela não sabia que a luta que acabara de escolher lhe custaria tudo o que havia construído. Ela não sabia que o preço de se manter firme seria pago em fogo, sangue e perda. Mas ela aprenderia. Ambos aprenderiam, porque Conrad Merrick acabara de declarar guerra. E na guerra, todos pagam. Setembro chegou a Silverstone Ridge com o tipo de manhãs nítidas e douradas que faziam acreditar que o mundo poderia ser bonito, mesmo quando tudo estava desmoronando. Beatrice Langston ficou na janela de sua padaria, observando os trabalhadores darem os retoques finais no estabelecimento concorrente de Conrad Merrick do outro lado da rua. A placa brilhava na luz da manhã. Produtos de panificação finos de Merrick. Através das janelas impecavelmente limpas, ela podia ver balcões de mármore, vitrines de vidro e equipamentos tão novos que ainda tinham etiquetas do fabricante. Sua própria padaria, em comparação, parecia exatamente o que era. Um edifício estreito e desgastado com móveis descombinados, um fogão temperamental e pisos desgastados por anos de uso. Tudo em sua loja tinha uma história. Tudo foi conquistado com suor e sacrifício. Mas para qualquer um que passasse, comparando os 2 estabelecimentos, a escolha pareceria óbvia. Novo e brilhante sempre derrotava velho e desgastado. Pelo menos era nisso que Conrad Merrick estava contando. A grande inauguração estava marcada para 15 de setembro, em apenas 2 semanas. E Beatrice passou os dias intermediários desde sua conversa com Gideon, se preparando para a batalha. Ela havia reorganizado suas receitas, melhorado suas vitrines e reduzido seus preços o máximo que podia pagar. Mas, no fundo,
Ela sabia que não seria o suficiente. Conrad tinha recursos ilimitados. Ela tinha apenas teimosia e habilidade. Não era uma luta justa, mas Beatrice aprendera há muito tempo que a vida não se importava com justiça. Gideon não havia retornado à padaria desde o dia em que revelou o plano de Conrad. Beatrice disse a si mesma que era para o melhor. Se Conrad descobrisse a ligação deles, isso lhe daria apenas mais uma arma para usar contra ela. Era melhor que Gideon permanecesse escondido nas montanhas, a salvo de qualquer retaliação que Conrad pudesse arquitetar, mas ela sentia falta dele. Sentia falta da companhia silenciosa de sua presença. Sentia falta da maneira como ele comia seu pão de milho com tanta reverência, como se cada mordida fosse uma oração. Sentia falta de saber que alguém neste mundo via seu valor. Mas na manhã de 10 de setembro, Beatrice chegou à sua padaria antes do amanhecer para encontrar a porta entreaberta. Com o coração disparado, ela a empurrou. A destruição era cirúrgica. Seus barris de flores haviam sido abertos. Óleo de lampião derramado em cada um. 50 libras de farinha arruinadas. Seus recipientes de fermento estavam abertos, as culturas morrendo. E o pior de tudo, seu fermento de massa azeda, mantido por 8 anos, havia sido jogado na pia e lavado. Beatrice ficou no centro de sua padaria violada, entendendo com fria clareza. Conrad Merrick havia atacado primeiro. Ela passou as horas seguintes limpando o que podia, as mãos tremendo de raiva e medo. Ela enviou um aviso urgente aos fornecedores para obter farinha e fermento de emergência. O fermento de massa azeda não poderia ser substituído, mas talvez ela pudesse reconstruir do zero. Mais tarde naquela manhã, depois de ter recuperado o pouco que restava, uma visitante inesperada chegou à sua porta. Uma mulher estava na porta da padaria, magra a ponto de ser esquelética, com olheiras escuras sob os olhos e mãos que tremiam enquanto batia. Ela usava um vestido desbotado que havia sido remendado várias vezes. Seu cabelo, outrora loiro, estava salpicado de grisalhos prematuros. "Senhorita Langston?" perguntou a mulher. Sua voz estava rouca, como se ela tivesse chorado. "Sim." "Como posso ajudá-la?" A mulher olhou por cima do ombro, verificando a rua. Depois entrou rapidamente. "Meu nome é Aida Thornton. Preciso falar com você em particular. É uma questão de vida ou morte." Beatrice trancou a porta da padaria e levou Aida para os fundos, longe das janelas. De perto, ela podia ver que a mulher já fora bonita antes que qualquer dificuldade que ela carregasse tivesse esculpido tudo o que era suave. "Do que se trata?" perguntou Beatrice. As mãos de Aida se torceram em seu colo. "Eu sou a padeira que Conrad Merrick contratou para administrar a loja do outro lado da rua." Beatrice ficou muito quieta. "Eu não quero fazer isso", continuou Aida rapidamente. "Eu não quero destruir seu negócio. Eu não quero ter nada a ver com os esquemas de Conrad Merrick, mas não tenho escolha. Sempre há uma escolha. Não quando alguém tem seu filho", a voz de Aida falhou. "Não quando eles prometeram matá-lo se você recusar." As palavras caíram como pedras em água parada. Beatrice sentiu o mundo inclinar-se ligeiramente. "Conte-me tudo", disse ela calmamente. E Aida contou. Seu marido havia morrido há 9 meses em um acidente de mineração, deixando-a com dívidas e um filho de 6 anos chamado Samuel. Ela tentou se virar, pegando roupas para lavar e consertar, mas não foi o suficiente. As dívidas aumentaram. Os homens que detinham essas dívidas ficaram impacientes. Então, um dia, Conrad Merrick apareceu à sua porta como uma resposta a uma oração. Ele se ofereceu para pagar tudo o que ela devia. Ele lhe ofereceu um emprego administrando sua nova padaria em Silverstone Ridge. Ele ofereceu um novo começo. A única condição era que ela tivesse que tirar Beatrice dos negócios em 3 meses. Ida concordou. Que escolha ela tinha? Seu filho estava com fome. Seus credores ameaçavam violência. Conrad Merrick oferecia salvação.
Mas 2 semanas atrás, tudo mudou. Samuel desapareceu, sussurrou Aida. Eu acordei e ele tinha sumido. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma nota de resgate, nada. Eu fui ao xerife, mas antes que eu pudesse relatar, um dos homens de Merrick me encontrou. Ele me deu uma mensagem. Que mensagem? Que Samuel estava seguro. Que ele permaneceria seguro enquanto eu fizesse exatamente o que o Sr. Merrick instruiu, que se eu fosse às autoridades ou tentasse fugir, Samuel seria vendido para um campo de trabalho na Califórnia, e eu nunca mais o veria. As lágrimas de Aida caíram livremente agora. Ele me envia fotografias a cada poucos dias. Samuel em um quarto trancado, Samuel chorando. Samuel segurando um jornal para que eu saiba que as fotos são recentes. Cada fotografia vem com a mesma mensagem. Obedeça ou perca-o para sempre. Beatrice sentiu a raiva subir em seu peito, quente e limpa. Por que você está me contando isso? Porque eu não aguento mais, disse Aida desesperadamente. Eu não consigo dormir. Eu não consigo comer. Toda vez que olho para os fornos do outro lado da rua, tudo o que vejo é a vida que estou prestes a destruir. Sua vida. E eu continuo pensando, para que tipo de mundo estou salvando meu filho se eu lhe ensinar que a sobrevivência exige esmagar outras pessoas? Ela olhou para Beatrice com olhos crus e desesperados. Ajude-me, por favor. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como salvar Samuel sem destruir você, mas tem que haver um jeito. Tem que haver. Beatrice se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, ela podia ver a fachada reluzente da padaria de Merrick. Ela podia imaginar Conrad Merrick em seu caro quarto de hotel, movendo pessoas como peças em um tabuleiro de xadrez, confiante em seu poder, certo de sua vitória. Ele havia calculado todos os ângulos, todos os pontos de pressão, todas as fraquezas que poderia explorar. Mas ele cometeu um erro crítico. Ele presumiu que mulheres desesperadas se voltariam umas contra as outras em vez de reconhecer seu inimigo comum. Beatrice se virou para Aida. Onde Samuel está sendo mantido? Eu não sei. As fotografias mostram apenas um quarto. Sem janelas, sem características identificadoras. Quem entrega as fotografias? Um homem diferente. Cada vez eles me encontram onde quer que eu esteja. É como se Merrick tivesse olhos em todos os lugares. Beatrice pensou por um momento. Na próxima vez que eles entregarem uma fotografia, eu quero que você a aceite como sempre. Mas eu quero que você faça uma pergunta. Pergunte quando você pode ver Samuel pessoalmente. Diga a eles que você precisa verificar se ele está realmente seguro antes que a padaria abra. Eles vão recusar, provavelmente, mas a recusa deles nos dirá algo. E se por acaso eles concordarem, saberemos onde ele está sendo mantido. Beatrice se aproximou, sua voz firme. Ida, eu não vou deixar Conrad Merrick destruir nenhuma de nós. Vamos recuperar seu filho. Vamos expor o que Merrick fez. E vamos fazer isso juntas. Como? Ele tem dinheiro, poder, conexões. Nós não temos nada. Temos uma a outra, disse Beatrice. E temos outra pessoa que quer ver Conrad Merrick pagar por seus crimes. Quem? Um homem que espera há 12 anos por justiça. Naquela noite, Beatrice subiu a trilha da montanha até a cabana de Gideon. A viagem foi mais fácil desta vez. Seu corpo lembrava o caminho. Suas pernas estavam mais fortes. Ela chegou quando o sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Gideon estava rachando lenha do lado de fora de sua cabana. Ele parou quando a viu, o machado congelado no meio do movimento. Beatrice, ele disse o nome dela como uma oração. Precisamos conversar. Dentro da cabana, à luz de uma lamparina a óleo, Beatrice contou a Gideon tudo o que Aida havia revelado. Ela observou sua expressão escurecer
enquanto descrevia o cativeiro de Samuel, as fotografias, as ameaças. Quando ela terminou, Gideon ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele falou, sua voz baixa e perigosa. Conrad está mantendo uma criança refém para forçar uma mulher a cometer violência econômica contra outra mulher. Isso vai além da concorrência comercial. Isso é crueldade por si só. Você pode nos ajudar a encontrar Samuel? Posso tentar. Gideon se levantou e pegou um mapa de uma prateleira, espalhando-o sobre a mesa. Merrick está hospedado no Grand Hotel na cidade. Ele não manteria o menino lá. Muitas testemunhas. Mas ele precisa de um lugar próximo o suficiente para manter o controle. Um lugar isolado onde os gritos de uma criança não chamariam a atenção. Seu dedo traçou um círculo em torno de Silverstone Ridge. Existem 3 acampamentos de mineração abandonados a menos de 10 milhas, 2 antigas fazendas e um armazém na periferia da cidade que queimou no ano passado. A estrutura ainda está de pé, mas todos pensam que é inseguro. Como vamos procurar em todos esses lugares sem alertar Merrick? Nós não procuramos. Nós o fazemos vir até nós. Gideon olhou para Beatrice. Precisamos fazer Conrad acreditar que seu plano está funcionando perfeitamente. Que Aida está seguindo ordens. Que você está prestes a ser esmagada. Quando ele estiver confiante e complacente, é quando ele cometerá um erro. Que tipo de erro? Ele vai querer testemunhar sua vitória. Homens como Conrad não querem apenas vencer. Eles querem ver seus inimigos quebrados. Quando sua padaria falhar, quando você for forçada a fechar, ele virá para se gabar. E quando ele o fizer, estaremos observando. Veremos para onde ele vai depois, com quem ele fala. Isso nos levará a Samuel. Beatrice balançou a cabeça. Eu não posso deixar minha padaria falhar. É tudo o que eu tenho. É o legado da minha mãe. Gideon estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Seu toque era quente, calejado, gentil. Você não falhará de verdade. Vamos encenar uma falha. Fazer parecer que você está fechando. Então, assim que tivermos Samuel seguro e Conrad exposto, você reabrirá. E se o plano não funcionar, se eu fechar e não puder reabrir, então usarei cada dólar que economizei para ajudá-la a recomeçar, disse Gideon calmamente. Eu construirei uma nova padaria para você com minhas próprias mãos, se necessário. Mas, Beatrice, não podemos deixar Conrad vencer. Não apenas por causa do que ele está fazendo com você e Ida, mas porque se ele tiver sucesso aqui, ele fará isso novamente em outra cidade para outra mulher. Alguém tem que detê-lo. Pode muito bem ser nós. Beatrice olhou para suas mãos dadas. Ela pensou em sua mãe, que lhe ensinou que o pão era memória solidificada, amor tornado visível. Ela pensou em Miriam Frost, que morreu acreditando que seu corpo estava errado em vez de saber que o mundo estava errado. Ela pensou no filho de Aida, Samuel, 6 anos, e aterrorizado em um quarto trancado. Ela pensou em todas as mulheres que foram instruídas a serem menores, mais quietas, menos todas as mulheres que se desculparam por existir. Tudo bem, disse ela. Diga-me o que fazer. Nos 3 dias seguintes, Beatrice e Gideon executaram seu plano com precisão cuidadosa. Beatrice aumentou ligeiramente seus preços, tornando seus produtos menos competitivos. Ela reduziu seu horário, criando a impressão de um negócio em dificuldades. Ela deixou que se soubesse pela cidade que ela estava considerando vender a padaria e deixar Silverstone Ridge. Enquanto isso, Aida desempenhou seu papel perfeitamente. Ela abriu a padaria Merrick em 15 de setembro com grande alarde. Ela vendeu pão a preços que Beatrice não conseguia igualar. Ela sorriu para os clientes e falou sobre os ingredientes superiores e técnicas modernas que o Sr. Merrick lhe ensinara. E todas as noites ela se encontrava secretamente com Beatrice,
para relatar o que havia aprendido. Na quarta noite após a inauguração, Aida chegou à porta dos fundos de Beatrice com notícias urgentes. Eu perguntei sobre ver Samuel. Ela sussurrou. No início eles recusaram, exatamente como você disse. Mas então hoje, um dos homens de Merrick me disse que se eu atingir certas metas de vendas esta semana, o Sr. Merrick providenciará uma breve visita. Ele disse, onde? Não, mas ele disse que seria em breve, em poucos dias. Beatrice sentiu a esperança acender em seu peito. Então esperamos e observamos. A espera foi torturante. Todos os dias, Beatrice via clientes passarem por sua padaria para entrar na loja reluzente de Aida do outro lado da rua. Todos os dias, suas vendas diminuíam ainda mais. Todos os dias, a ficção que eles estavam criando se tornava um pouco mais real. E todos os dias, ela se perguntava se eles haviam cometido um erro terrível. Em 22 de setembro, exatamente uma semana após a abertura da padaria de Merrick, Beatrice vendeu apenas 3 pães. Foi seu pior dia em 8 anos de negócios. Naquela noite, Conrad Merrick veio visitá-la. Ele chegou pouco antes do fechamento, entrando na padaria com um sorriso satisfeito de um homem que havia previsto o futuro e o viu se desenrolar exatamente como planejado. Senhorita Langston, disse ele, olhando ao redor da loja vazia. Ouvi dizer que os negócios têm sido difíceis ultimamente. Eu queria oferecer minhas condolências. Beatrice se forçou a encontrar os olhos dele. O que você quer, Sr. Merrick? Eu quero ajudar. Ele tirou um documento de seu paletó. Minha oferta original ainda está de pé. $1.500 por sua padaria. Embora dadas as circunstâncias atuais, você possa considerá-la generosa. E as condições? Você ainda precisa perder 100? O sorriso de Conrad se alargou. Na verdade, não. Eu reconsiderei esse requisito. Encontrei uma padeira que melhor se adapta às minhas necessidades. Você estaria livre para pegar o dinheiro e começar de novo em outro lugar, em algum lugar onde seus talentos pudessem ser mais apreciados. Era tudo o que Beatrice podia fazer para não cuspir na cara dele. Ele estava oferecendo a ela uma fuga com uma mão enquanto mantinha um filho como refém com a outra. A hipocrisia era de tirar o fôlego. Preciso de tempo para pensar, disse ela. Claro, mas não demore muito. Eu odiaria que você perdesse tudo quando pudesse ir embora com algo. Depois que ele saiu, Beatrice ficou sozinha em sua padaria escurecendo e permitiu-se um momento de desespero, porque percebeu com clareza súbita que, mesmo que resgatassem Samuel, mesmo que expusessem os crimes de Conrad, ela ainda havia perdido algo precioso. Os clientes que a abandonaram não voltariam todos. A confiança que ela construiu ao longo de 8 anos havia sido despedaçada em 7 dias. Seu negócio havia sido ferido de maneiras que talvez nunca se curassem completamente. Mas então ela se lembrou das palavras de Gideon. Tudo o que vale a pena fazer é perigoso. Ela trancou a porta, subiu as escadas para seu quarto e se preparou para o que viria a seguir. Na manhã seguinte, Gideon estava esperando do lado de fora de sua padaria antes do amanhecer. Ele está se movendo, disse Gideon sem preâmbulo. Eu tenho observado o hotel de Merrick. Ontem à noite, um de seus homens saiu em uma carroça. Eu o segui até o antigo armazém queimado na orla da cidade. Ele entrou por aproximadamente 10 minutos, depois saiu. Esperei até que ele se fosse, então me aproximei com cuidado. Ouvi um choro de criança. O coração de Beatrice deu um salto. Samuel, acredito que sim, mas... Beatrice, há mais. A expressão de Gideon era grave. Depois que o homem saiu do armazém, continuei a segui-lo. Ele não voltou para o hotel. Ele foi para uma casa nos arredores da cidade e se encontrou com outros 2 homens. Reconheci um deles. Seu nome é Caleb Vance. Ele tem reputação de executor. Alguém que você contrata quando quer que a violência seja feita discretamente. O que você está dizendo?
Estou dizendo que Conrad está planejando algo além da competição econômica. Acho que ele pretende garantir que você não consiga reconstruir, mesmo que quisesse. Acho que ele está planejando removê-la como uma ameaça permanentemente. O medo percorreu Beatrice, frio e agudo. Quando em breve, talvez hoje à noite, após a visita de Ida com Samuel, uma vez que Conrad tenha garantido a cooperação completa de Ida, você se torna dispensável. Então nos movemos hoje. Agora, vamos tirar Samuel daquele armazém antes que Conrad possa usá-lo como alavancagem. Gideon assentiu. Eu cuidarei do resgate. Preciso que você permaneça visível na cidade. Siga sua rotina normal. Não dê a Conrad nenhum motivo para suspeitar que sabemos a localização de Samuel. Eu quero ajudar. Você ajudará ficando segura, disse Gideon firmemente. Beatrice, não posso fazer o que precisa ser feito se estiver preocupado com sua segurança. Por favor, confie em mim. Beatrice queria argumentar, mas ela viu o medo em seus olhos. Medo por ela. E ela entendeu. Ele falhou em proteger Miriam. Ele não sobreviveria a falhar em proteger Beatrice também. Tenha cuidado, ela sussurrou. Gideon a puxou para perto, envolvendo-a em seus braços. Ela sentiu o coração dele batendo contra o dela, firme e forte. Quando ele falou, seus lábios roçaram seu cabelo. Eu voltarei para você, eu prometo. Então ele a soltou e desapareceu na escuridão pré-amanhecer. Beatrice abriu sua padaria como de costume. Ela fez pão com as mãos trêmulas. Ela serviu os poucos clientes que ainda vinham. Ela observou o relógio contando minutos, contando horas, rezando para que Gideon tivesse sucesso. Ao meio-dia, Aida atravessou a rua e entrou na padaria. Seu rosto estava pálido. Disseram-me que posso ver Samuel esta noite, disse ela baixinho. 6 horas no armazém queimado. Eu sei. Gideon está lá agora. Aida ofegou. O quê? Não. Se Merrick descobrir que alguém está interferindo, ele matará Samuel. Gideon sabe o que está fazendo. Confie nele. Mas mesmo enquanto Beatrice dizia as palavras, a dúvida a roía. E se algo desse errado? E se Conrad tivesse antecipado o movimento deles? E se Gideon estivesse caindo em uma armadilha? A tarde passou com uma lentidão agonizante. 3 horas, 4 horas, 5 horas. Às 5h30, um menino correu para a padaria sem fôlego. Senhorita Langston, há problemas no armazém. Alguém disse que ouviu tiros. O sangue de Beatrix gelou. Ela pegou seu chale e correu. O armazém ficava na extremidade leste da cidade. Uma estrutura esquelética de madeira carbonizada e vigas de telhado desabadas. Quando Beatrice se aproximou, ela pôde ver uma pequena multidão se reunindo, atraída pelo som da violência. Ela abriu caminho por eles e viu Gideon. Ele estava de joelhos na terra, sangrando no ombro. 3 homens o cercavam. Um deles era Caleb Vance, o executor que Gideon havia identificado. Vance segurava uma pistola apontada para a cabeça de Gideon. Nos braços de Gideon, protegido por seu corpo, estava um menino pequeno com cabelos escuros e olhos aterrorizados. Samuel. Solte o garoto, disse Vance friamente. Ordens do Sr. Merrick. O garoto fica. Você morre. Simples. Não. A voz de Gideon estava firme, apesar do sangue encharcando sua camisa. Você terá que nos matar aos 2 e todos aqui estão assistindo. Como você explicará isso ao xerife? Vance olhou para a multidão crescente, incerteza piscando em seu rosto. Foi quando Beatrice deu um passo à frente. Caleb Vance, disse ela em voz alta, sua voz ecoando pela multidão. Você está mantendo uma criança refém por ordens de Conrad Merrick. Todos aqui são testemunhas. Se você puxar o gatilho, será enforcado.
Vance virou a pistola para ela. Fique para trás, mulher, ou você se junta a ele. Mas Beatrice continuou andando. Você quer saber por que Conrad Merrick quer me destruir? Porque há 12 anos, uma mulher chamada Miriam Frost me deixou uma herança que é legitimamente minha. $5.000. Conrad tem tentado roubá-la me forçando a sair dos negócios ou me matando diretamente. É por isso que ele contratou Ida Thornton sob falsos pretextos. É por isso que ele sequestrou o filho dela. É por isso que ele enviou você para matar Gideon Frost. A multidão murmurou. O xerife Holt abriu caminho para a frente. Qual o significado disso? O xerife exigiu. Beatrice apontou para Vance. Este homem e seus associados estão mantendo Samuel Thornton refém. Eles atiraram em Gideon Frost quando ele tentou um resgate e todos eles estão agindo sob ordens de Conrad Merrick, que está atualmente hospedado no Grand Hotel. O rosto de Vance ficou branco. Ele olhou do xerife para a multidão para seus próprios homens, calculando suas chances. Então ele tomou sua decisão. Ele baixou a pistola. Quero imunidade, disse Vance. Imunidade total em troca de testemunho contra Merrick. Posso provar tudo. Documentos, cartas, registros de pagamento, tudo. O xerife Hall assentiu lentamente. Podemos discutir os termos, mas primeiro largue a arma. Vance largou a pistola. Seus homens fizeram o mesmo. Beatrice correu para Gideon. Ele ainda estava segurando Samuel, ainda sangrando, mas vivo. Ela o ajudou a se levantar. Você veio, disse ele, sua voz fraca. Claro que vim. Eu disse para você ficar segura. Eu nunca prometi que ouviria. Apesar de tudo, apesar do sangue, do medo e do caos, Gideon sorriu. Ida correu e pegou Samuel em seus braços, soluçando. O menino se agarrou a ela, chorando, mas ileso. O xerife Hall organizou seus deputados para prender Vance e seus homens. Então ele se virou para Beatrice. Preciso que você me conte tudo desde o começo. E ela o fez. Parada ali na terra do lado de fora do armazém queimado com o sangue de Gideon nas mãos e toda a cidade ouvindo. Beatrice contou a verdade sobre a manipulação de Conrad, sobre a coerção de Ida, sobre o testamento escondido de Miriam, sobre 12 anos de segredos e mentiras. Quando ela terminou, o rosto do xerife Holt estava sombrio. Vou trazer Merrick para interrogatório esta noite. Mas, senhorita Langston, você deve saber que homens como ele não caem facilmente. Ele negará tudo. Ele terá advogados caros. Esta será uma longa luta. Eu sei, disse Beatrice. Mas não estou mais fugindo. O xerife assentiu. Depois foi organizar as prisões. Enquanto a multidão se dispersava e os deputados levavam Vance, Beatrice ajudou Gideon ao consultório médico. A bala havia passado pelo músculo do ombro sem atingir osso ou vasos importantes. O médico o enfaixou, deu-lhe Elidinum para a dor e disse-lhe para descansar. Mas em vez de descansar, Gideon caminhou com Beatrice de volta para sua padaria. A noite havia caído. A rua estava escura, exceto pelas luzes de lamparinas que vazavam das janelas. Eles caminharam devagar, Gideon apoiando-se em Beatrice. Você não deveria ter vindo, disse ele baixinho. Se Vance tivesse entrado em pânico, se ele tivesse atirado, então teríamos enfrentado juntos, respondeu Beatrice. Você não pode me proteger se sacrificando, Gideon. Não é assim que funciona. Eles chegaram à padaria. Beatrice destrancou a porta e ajudou Gideon a entrar. Ele sentou-se pesadamente na cadeira perto da janela, seu rosto pálido de dor e exaustão. Eu falhei de novo, sussurrou ele. Ai, deixei alguém de quem gosto entrar em perigo. Assim como Miriam. Beatrice ajoelhou-se diante dele, segurando seu rosto em suas mãos. Ouça-me. Você não falhou com Miriam. O mundo falhou com ela. Médicos que se importavam mais com a aparência do que com a saúde falharam com ela.
Uma sociedade que lhe disse que ela estava errada falhou com ela. Você a amou da melhor maneira que sabia. Isso é tudo o que alguém pode fazer. E você? Disse Gideon, olhando para ela com aqueles olhos do céu de inverno. Eu te amo, Beatrice. Eu te amo desde que te vi cantando enquanto você precisava de pão. Eu amo sua força e sua bondade, e sua recusa em se tornar pequena apenas porque o mundo exige isso. Mas estou aterrorizado que meu amor de alguma forma te machuque como meu amor machucou Miriam. Beatrice sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu amor não me machuca, Gideon. Seu amor me dá força. Seu amor me lembra que vale a pena lutar por mim. Isso é o oposto de dano. Ela se inclinou e o beijou. Suave no início, hesitante, depois mais profundo enquanto ele a puxava para perto com seu braço bom. O beijo tinha gosto de sal, cobre e esperança. Quando finalmente se separaram, Gideon apoiou a testa na dela. O que acontece agora? Perguntou ele. Agora esperamos. Deixamos o xerife fazer seu trabalho. Preparamos para o que quer que Conrad tente em seguida, e fazemos isso juntos. Mas nenhum deles poderia ter previsto o que Conrad Merrick faria em seguida. Porque naquele exato momento, enquanto Beatrice e Gideon estavam sentados juntos na padaria escura, Conrad não estava no Grand Hotel esperando por um descanso. Ele estava parado do lado de fora da padaria de Beatrice, com uma lata de querosene em uma mão e um fósforo na outra, seu rosto contorcido de raiva. Ele havia perdido sua alavancagem, perdido sua reputação, perdido tudo o que havia construído cuidadosamente. Mas ele não perderia sem tirar algo de Beatrice primeiro. Ele derramou o óleo ao longo da base da parede da padaria, acendeu o fósforo e o deixou cair. As chamas pegaram instantaneamente, correndo pela madeira desgastada com velocidade faminta. Lá dentro, Beatrice sentiu cheiro de fumaça. Ela se virou para a janela e viu o brilho laranja. Fogo! Sussurrou ela, depois mais alto. Fogo! Gideon tentou se levantar. Ofegou de dor quando seu ombro ferido protestou. Beatrice correu para a porta, mas o calor a repeliu. As chamas já haviam engolido a frente do prédio. A única saída estava bloqueada. Pela janela, ela viu Conrad Merrick parado na rua, observando com fria satisfação. Seus olhos se encontraram e Beatrice entendeu que isso não era negócio. Isso não era sobre dinheiro ou herança. Isso era assassinato. O fundo, disse Gideon, lutando para se levantar. Há um vendedor de raízes sob as tábuas do assoalho. É nossa única chance. Eles tropeçaram em direção aos fundos da padaria enquanto a fumaça enchia o ar, espessa e sufocante. Os olhos de Beatrice queimavam, seus pulmões gritavam. O calor era intenso, tornando-se mais insuportável a cada segundo. Gideon encontrou a escotilha e a abriu com força. Abaixo havia escuridão e cheiro de terra. Você primeiro, disse ele. Não sem você, Beatrice. Sou muito lento. Só nos prenderemos aos dois. Por favor, vá. Beatrice agarrou seu braço bom. Se você ficar, eu fico. Vamos juntos ou não vamos? Acima deles. O teto gemeu. As vigas estalaram. O edifício desmoronava-se. Gideon olhou para ela uma última vez. A sua expressão cheia de amor, dor e resignação. Depois beijou-a com força e desespero. Desculpa, sussurrou contra os lábios dela. Lamento muito não te ter podido salvar. Já me salvaste, disse Beatrice. Ensinaste-me que valia a pena ser salva. O teto cedeu. Tudo ficou escuro. E lá fora, na rua, Conrad Merrick observou a padaria a arder, acreditando que tinha vencido. Mas ele não contava com as paredes de pedra do vendedor de raízes. Não contava com os barris de água ali armazenados para emergências.
Não contava com a vontade de Beatrix de sobreviver. E não contava com a multidão de habitantes da cidade que o tinham seguido do armazém, que o viram iniciar o incêndio, que estavam agora a correr em busca de água e paz. E o xerife Holt. Conrad percebeu o seu erro tarde demais. Virou-se para fugir e viu-se cercado. Conrad Merrick, disse o xerife Holt, avançando com algemas. Está preso por incêndio, tentativa de homicídio, rapto e fraude. Vai ser enforcado por isto. O rosto de Conrad ficou mole de choque depois de raiva e finalmente de aceitação. Ele tinha apostado tudo e perdido. Na adega por baixo da padaria em chamas, Beatriz abraçava Gideon na escuridão, ouvindo o rugido das chamas acima, esperando para ver se viveriam ou morreriam. Pensou na sua mãe, em Miriam, em todas as mulheres que a precederam, a quem tinham dito que eram demasiado e insuficientes. Pensou no pão a crescer em fornos quentes, na massa que resistia, na forma como o amor podia ser cozido em pão de milho e levado para túmulos no topo das montanhas. E pensou na sobrevivência, em como significava mais do que apenas respirar. Significava recusar-se a desaparecer. Significava ocupar espaço mesmo quando o mundo ardia à sua volta. Significava escolher o amor mesmo quando o amor era perigoso, especialmente quando o amor era perigoso. Acima deles o fogo ardia, abaixo deles na escuridão fria. Apenas Beatriz abraçava Gideon e esperava pela manhã, porque a manhã sempre chegava, mesmo depois da noite mais longa. O amanhecer chegou lentamente a Silverstone Ridge, na manhã de 23 de setembro de 1884. O sol nasceu sobre montanhas ainda cobertas de neve precoce, pintando o céu em tons de rosa e dourado que pareciam obscenos na sua beleza, dado o que acontecera durante a noite. Onde a padaria de Beatrix Langston estivera durante 8 anos, agora restava apenas madeira carbonizada e ruínas fumegantes. O fogo consumira tudo. Os fornos onde ela assara milhares de pães, as prateleiras que guardavam as receitas da sua mãe, a mesa junto à janela onde Gideon se sentara todas as quartas e sábados durante 6 meses, comendo pão de milho e apaixonando-se silenciosamente. Tudo se fora. O xerife Hall e os seus deputados combateram o incêndio durante 3 horas, formando brigadas de baldes, tentando desesperadamente salvar os edifícios vizinhos. Conseguiram nisso. A loja de ferragens e o velho estábulo permaneceram intactos, mas a padaria em si estava para além de salvação. Assim que a primeira luz tocou as ruínas, a multidão que se reunira durante a noite começou a murmurar e a mexer-se. Tinham visto o incêndio. Tinham visto Conrad Merrick ser preso, arrastado, gritando ameaças e negações. Tinham visto o edifício desmoronar-se numa chuva de faíscas e cinzas, mas não tinham visto ninguém sair. A senhorita Langston estava lá dentro, alguém sussurrou. Ela e aquele homem da montanha, Frost, estavam presos. Ninguém poderia sobreviver a isso, acrescentou outra voz. Que Deus descanse as suas almas. O xerife Hall estava na beira das ruínas, o rosto sombrio. Tinha homens a vasculhar os destroços, mas tinha pouca esperança. O calor fora demasiado intenso, o desmoronamento demasiado completo. Então, da parte de trás da propriedade, ouviu-se um grito. Xerife, aqui a adega! Hall correu, as botas a levantarem cinzas. Um grupo de homens encontrara a fundação de pedra da velha adega na parte de trás do edifício. A porta de madeira tinha sido queimada, mas as paredes de pedra tinham resistido. Lá dentro havia escuridão e o cheiro a terra molhada e vozes fracas, mas inconfundivelmente vivas. Precisamos de cordas, ordenou Hall. E de uma escada. Movam-se. 20 minutos depois,
Tiraram Beatrix Langston da adega. O seu vestido estava rasgado e sujo. O seu rosto estava manchado de fuligem e lágrimas. O seu cabelo soltara-se do coque habitual, caindo em ondas emaranhadas sobre os ombros. Mas ela estava a respirar. Estava inteira. Estava viva. Atrás dela veio Gideon Frost. A ferida no ombro reabriu e sangrava novamente. O seu rosto pálido de dor e inalação de fumo. Mas, tal como Beatrice, ele estava vivo. A multidão irrompeu em vivas. O Dr. Morrison apressou-se, verificando ambos em busca de ferimentos. Os pulmões de Beatrix estavam danificados pelo fumo, a sua garganta rouca, as suas mãos queimadas por tocar em pedra quente. A ferida de bala de Gideon abrira-se mais quando ele ajudara Beatrice a sair da adega, e ele perdera mais sangue. Mas eles viveriam. Como? Perguntou o xerife Hall, olhando para eles com espanto. Como sobreviveram? A voz de Beatrix era quase um sussurro. Barricas de água na adega. Molhamos as nossas roupas. Cobrimos-nos. Esperamos 6 horas. O tempo que fosse preciso. O médico ordenou que ambos fossem para o seu consultório para tratamento. Mas antes que pudessem sair, Ida Thornton empurrou a multidão, Samuel agarrado à sua mão. Senhora Langston, disse Ida, a voz embargada. Lamento muito. A culpa é minha. Se eu nunca tivesse concordado com o plano de Merrick, se eu tivesse sido mais corajosa desde o início, Beatrice estendeu a mão e pegou na mão de Ida. Estavas a tentar salvar o teu filho. Não há vergonha nisso. Conrad Merrick é responsável pelos seus próprios crimes, não tu. Mas a tua padaria, tudo o que construíste, desapareceu. Beatrice olhou para as ruínas fumegantes atrás dela. Pensou no livro de receitas da sua mãe, quase certamente reduzido a cinzas. Pensou no fogão de ferro fundido que fora o seu companheiro durante 8 anos. Pensou no pequeno quarto no andar de cima, onde vivera, sonhara e esperara que algo mudasse. Tudo se fora. Mas ela ainda estava ali. Gideon ainda estava ali. E, de repente, isso pareceu suficiente. Os edifícios podem ser reconstruídos, disse Beatrice calmamente. O que importa é que estamos vivos, que Samuel está seguro, que Conrad Merrick enfrentará a justiça. Ele já a está a enfrentar, interveio o xerife Hall. Tenho-o trancado numa cela. Caleb Vance está a cantar como um canário, dando-me todos os detalhes da operação de Merrick. Encontramos documentos no quarto de hotel de Merrick, cartas, registros de pagamento. Tudo o que precisamos para provar fraude, extorsão, rapto e agora incêndio e tentativa de homicídio. Ele vai ser enforcado? Perguntou Gideon, a voz rouca. A expressão de Holt era sombria. Isso caberá a um juiz decidir. Mas entre as testemunhas que o viram iniciar o incêndio e o testemunho de Vance sobre os outros crimes, eu diria que as suas hipóteses não são boas. Nos 3 dias seguintes, Beatrice e Gideon recuperaram em quartos acima do consultório do Dr. Morrison. O médico insistira que ficassem sob observação, vigiando sinais de danos pulmonares ou infecção. Durante esses 3 dias, a cidade de Silverstone Ridge fervilhava de boatos e revelações. O alcance total dos esquemas de Conrad Merrick tornou-se conhecimento público. Como ele manipulou Ida Thornton, como tentou roubar a herança de Beatrix, como usou violência e intimidação para construir o seu império empresarial. E lentamente, vergonhosamente, as pessoas que tinham abandonado a padaria de Beatrix pelo concorrente reluzente de Merrick começaram a entender do que tinham feito parte. No 4º dia,
Beatrice estava bem o suficiente para deixar os cuidados do médico. Vestiu roupas emprestadas, as suas próprias tendo sido arruinadas no incêndio, e saiu para a luz do sol da tarde. A primeira coisa que viu foi a sua padaria, ou melhor, o que restava dela. Mas algo mudara. As ruínas tinham sido limpas. A madeira carbonizada e a pedra partida tinham sido removidas. O terreno estava vazio e limpo, pronto para ser reconstruído. E no centro desse terreno vazio estava uma multidão de pessoas. O xerife Hall estava lá. Dr. Morrison, Ida Thornton e Samuel. A professora cujo nome Beatrice nunca soubera. A mulher do pastor que sempre pagava com o troco exato. Os mineiros que compravam pão com pó de carvão ainda moído nos seus nós dos dedos. O dono da loja de ferragens, o dono do salão, dezenas de pessoas de Silverstone Ridge segurando ferramentas, madeira e sacos de pregos. Quando Beatrice se aproximou, Ida deu um passo à frente. Queremos ajudar a reconstruir, disse Ida. Todos nós. Sabemos que não compensa ter te abandonado quando a padaria de Merrick abriu. Sabemos que devíamos ter ficado ao teu lado desde o início. Mas se nos permitires, queremos construir-te algo melhor do que o que ardeu. Beatrice olhou para a multidão, vendo vergonha e esperança em igual medida nos seus rostos. Por que agora? Perguntou calmamente. A professora falou. Porque vimos o que fizeste. Poderias ter vendido a Merrick. Poderias ter mudado para agradá-lo. Poderias ter fugido quando as coisas ficaram difíceis. Mas mantiveste-te firme. Lutaste. E quase morreste por isso. Ela fez uma pausa. Lembrou-nos como é a coragem. O mínimo que podemos fazer é ajudar-te a levantar-te novamente. Lágrimas queimaram nos olhos de Beatrice. Pensou em recusar, em dizer-lhes que não precisava da ajuda deles, em alimentar a sua dor e decepção. Mas depois pensou na sua mãe, que sempre dissera que o pão era feito com muitas mãos, que nenhum padeiro trabalhava verdadeiramente sozinho. Obrigada, disse Beatrice. Sim, aceito a vossa ajuda. A multidão sorriu. Ferramentas foram distribuídas. Planos foram desenhados e, lenta e cuidadosamente, o trabalho começou. Gideon apareceu ao lado de Beatrice, o braço a sling, mas os olhos claros. Eles têm boas intenções, disse ele calmamente. Eu sei, mas não será fácil confiar neles novamente. Não, concordou Beatrice. Mas talvez isso também faça parte da reconstrução. Não apenas a construção, mas as relações, a comunidade. Gideon assentiu. Então disse algo que a surpreendeu. Falei com o xerife Holt esta manhã sobre o testamento de Miriam. Beatrice virou-se para ele. E ele encontrou o documento original no cofre do hotel de Conrad. É exatamente como eu te disse. $5.000 deixados a uma mulher que abrisse uma padaria em Silverstone Ridge. A descrição corresponde-te perfeitamente. Ele fez uma pausa. O dinheiro é teu, Beatrice. Legalmente, legitimamente teu. $5.000. Suficiente para reconstruir a padaria 10 vezes. Suficiente para nunca mais te preocupares com dinheiro. Suficiente para recomeçar completamente onde quer que quisesses. O que farás com ele? Perguntou Gideon. Beatrice olhou para o terreno vazio, para as pessoas já a medir e a martelar, para a cidade que a falhara e que agora tentava reparar. Vou reconstruir aqui, disse ela. Uma padaria maior com espaço para Ida trabalhar ao meu lado se ela quiser, com equipamento moderno e ventilação adequada e tudo o que precisamos para fazer o melhor pão de Montana. Ela sorriu. E vou fazê-lo sem mudar uma única coisa sobre quem sou. Gideon puxou-a para perto com o braço bom. Não esperaria menos. A reconstrução levou 6 semanas. A estrutura subiu primeiro, fortes vigas de pinho erguidas por mãos dispostas, depois paredes rebocadas e pintadas de branco, depois um telhado contra o inverno que se aproximava, depois janelas maiores do que antes, deixando entrar mais luz.
No interior, os habitantes da cidade contribuíram com o que podiam. O dono da loja de ferragens doou um novo fogão de ferro fundido 2 vezes maior que o antigo de Beata-Trick. O dono do salão pagou por bancadas de mármore instaladas por um pedreiro que fora um cliente. A mulher do pastor organizou uma coleta que arrecadou dinheiro suficiente para vitrines de vidro e prateleiras adequadas. Aida trabalhou ao lado de Beata-Trick todos os dias, aprendendo receitas, testando lotes, preparando-se para a grande reabertura. Samuel também ajudou, varrendo o chão e arrumando lenha, o seu riso preenchendo espaços que estiveram silenciosos por demasiado tempo. E Gideon, assim que o seu ombro sarou o suficiente, tornou-se o carpinteiro não oficial da padaria, construindo mesas, cadeiras e armários com precisão paciente. A 1º de novembro, exatamente 6 semanas após o incêndio, a nova padaria abriu as suas portas. Era 3 vezes maior que a antiga, brilhante e limpa e cheia de possibilidades. A placa acima da porta dizia: proprietárias do legado de Miriam, Beata-Trick Frost e Ida Thornton. Beata-Trick casou-se com Gideon numa cerimônia discreta 2 semanas antes, com Aida e Samuel como testemunhas e o xerife Hall a entregar a noiva. Ela usava um vestido simples, azul como o céu de Montana. Gideon usava o seu melhor couro e uma camisa branca que Ida lhe tinha feito. Trocaram votos na padaria inacabada, prometendo amar-se através do fogo e do medo e de tudo o mais que o mundo pudesse trazer. Agora, com a abertura da nova padaria, Beatriz estava atrás do balcão com o marido ao seu lado, observando os clientes a entrar pela porta. Vinham em multidões, não apenas de Silverstone Ridge, mas de cidades vizinhas que tinham ouvido a história da padeira que se recusou a mudar, da mulher que sobreviveu ao fogo, à fraude e à crueldade de um homem poderoso. Vinham pelo pão, que era tão excelente como sempre. Mas também vinham ver a própria Beatriz, conhecer a mulher que se tornara uma espécie de lenda, a padeira que ocupara espaço e se recusara a pedir desculpa. A mulher que escolhera o amor em vez da segurança. A sobrevivente que reconstruíra das cinzas. Ao meio-dia, durante uma breve pausa, o xerife Hall entrou na padaria. Senhorita Langston, disse ele, depois corrigiu-se com um sorriso. Senhora Frost, pensei que gostaria de saber. O julgamento de Conrad Merrick terminou ontem. Beatriz pousou o pão que estava a embrulhar e culpado em todas as acusações. O juiz sentenciou-o a 20 anos de trabalhos forçados. Passará o resto da sua vida produtiva a quebrar pedras numa pedreira prisional. Não a morte, então, mas justiça, no entanto. E o seu império empresarial? Perguntou Gideon. Dissolvido. Os seus bens estão a ser vendidos para pagar restituição às suas vítimas. Acontece que não foi a única pessoa que ele tentou destruir. Há pelo menos 12 de outras mulheres em 3 territórios com histórias semelhantes. Beatriz sentiu algo soltar-se no seu peito. Uma tensão que carregava há meses libertou-se finalmente. Obrigada por me dizer, disse ela. Hall tirou o chapéu e saiu. Naquela noite, depois de a padaria fechar, Beatriz e Gideon subiram as escadas para os seus novos aposentos acima da loja. Os quartos eram maiores do que antes, mobilados de forma simples, mas confortável. Um quarto com uma cama de verdade em vez de um catre estreito, uma área de estar com cadeiras junto à janela, uma pequena cozinha onde Beatriz podia testar receitas sem acender os grandes fornos lá embaixo. Era um lar. Gideon sentou-se junto à janela enquanto Beatriz preparava chá. Lá fora, a primeira neve da estação começava a cair, flocos suaves a descer como bênçãos sussurradas. Sentes falta das montanhas? Perguntou Beatriz,
entregando-lhe uma chávena. Gideon considerou a pergunta. Às vezes a quietude, a simplicidade, mas não sinto falta da solidão. E nunca poderia voltar agora sabendo que estavas aqui. Beatrix sentou-se ao lado dele. Achaste que Miriam aprovaria de nós, do que construímos? Acho que Miriam ficaria orgulhosa, disse Gideon baixinho. Ela queria que o seu dinheiro ajudasse uma mulher a ficar forte, a dar a alguém os recursos para lutar contra pessoas como Conrad. Fizeste isso. Honraste o seu legado melhor do que eu jamais poderia ter feito sozinha. Sentaram-se em silêncio confortável, observando a neve a cair. Então Gideon disse: Há algo que preciso de te dizer. Beatriz virou-se para ele, preocupada com a seriedade no seu tom. Quando estive naquela adega contigo, Gideon continuou, à espera para ver se viveríamos ou morreríamos, fiz uma promessa a mim mesmo. Se sobrevivermos, pararei de viver no passado. Pararei de me definir pela perda. Começarei a construir um futuro em vez de lamentar o que se foi. Pegou na mão dela. Quero ter esse futuro contigo, Beatriz. Não apenas como teu marido, mas como teu parceiro em tudo. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs. Quero envelhecer a ver-te fazer pão. Quero encher esta casa com amor e risos. E talvez, se estiveres disposta, filhos que aprenderão que o seu valor não tem nada a ver com a sua aparência e tudo a ver com o seu caráter. Beatriz sentiu lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Eu também quero isso, tudo isso, até as crianças. Eu sei que não te inscreveste para ser mãe. Inscrevi-me para construir uma vida contigo, Beatriz disse. O que quer que essa vida inclua, eu quero-a, desde que a enfrentemos juntos. Gideon beijou-a então, suave e doce e cheio de promessa. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo Silverstone Ridge de branco. A cidade estava a preparar-se para o inverno. Fumo a subir das chaminés, luzes a brilhar nas janelas, famílias a reunirem-se à volta das mesas de jantar, e na padaria lá embaixo, os fornos arrefeciam lentamente, retendo o calor contra o frio que se aproximava. 3 meses depois, no início de fevereiro de 1885, Beatriz estava na sua cozinha numa manhã cedo, sentindo-se doente. Sentia-se doente há várias manhãs seguidas, embora ao meio-dia as náuseas passassem e ela se sentisse bem. Aida, que já tinha passado por isso, olhou para o rosto de Beatrix e sorriu. Estás grávida, disse Aida com certeza. Beatriz olhou para ela. Não posso estar. Sou demasiado velha. Tenho 34 anos. As mulheres têm bebés aos 34 anos o tempo todo. Quando tiveste o teu último ciclo? Beatriz pensou e percebeu com choque que já tinham passado quase 8 semanas. O Dr. Morrison confirmou-o naquela tarde. Beatriz estava de fato grávida, provavelmente com cerca de 2 meses. O bebê nasceria no final de setembro ou início de outubro. Quando ela contou a Gideon, ele ficou muito quieto. Depois abraçou-a tão apertado que ela mal conseguia respirar. Estou aterrorizado, sussurrou ele contra o cabelo dela. Depois de Miriam, depois de a perder a ela e ao bebê juntos, estou aterrorizado. Eu sei, disse Beatriz. Mas sou forte, Gideon. E tenho o Dr. Morrison, que realmente sabe o que está a fazer. E tenho-te a ti. Seremos cuidadosos. Seremos inteligentes e confiaremos que às vezes o amor tem uma segunda oportunidade. A gravidez progrediu suavemente pela primavera e pelo verão. Beatriz continuou a trabalhar na padaria, embora Aida assumisse mais do trabalho pesado à medida que a barriga de Beatrix crescia. O povo da cidade velava por ela como tias e tios protetores, oferecendo constantemente conselhos e assistência. Em agosto, Beatriz recebeu uma carta.
Era de um advogado em Boston, informando-a que a sua mãe biológica tinha falecido e deixara a Beatrice uma pequena herança, $500 e uma breve nota. A nota dizia: "Eu estava errada contigo. Deixei que o medo e a vaidade me cegassem ao teu valor. Espero que tenhas encontrado a felicidade apesar dos meus fracassos. Perdoa-me, se puderes." Beatrice leu a nota 2 vezes. Depois colocou-a no antigo livro de receitas da sua mãe, ao lado da receita de pão de milho de Sarah Langston. 2 mães, ambas falhas, ambas a tentar à sua maneira deixar-lhe algo de valor. Ela não se esqueceria de nenhuma delas. A 30 de setembro de 1885, exatamente 1 ano e 8 dias após o incêndio, Beatrice Langston Frost deu à luz uma filha. O parto foi longo e difícil. O Dr. Morrison ficou ao seu lado durante 14 horas, monitorizando o seu coração, a sua respiração, a sua força. Gideon segurou a sua mão e sussurrou encorajamento, o seu rosto pálido de medo lembrado. Mas quando o bebê finalmente chegou, rosado e a chorar e perfeito, o medo dissolveu-se em admiração. "Uma menina", anunciou o Dr. Morrison. "Pulmões saudáveis, boa cor, batimento cardíaco forte. Parabéns." Gideon cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas. Beatrice segurou a sua filha pela primeira vez, sentindo o peso quente dela, o milagre impossível da sua existência. "Como a vão chamar?" perguntou Aida. Ela tinha estado presente durante todo o parto, apoiando Beatrice quando Gideon precisou de sair para apanhar ar. Beatrice olhou para Gideon. Tinham discutido isso, mas a decisão era dela. "Miriam Sarah", disse Beatrice, "pelas 2 mulheres que me ensinaram que o amor é mais forte que o medo." Os olhos de Gideon encheram-se de lágrimas. Ele inclinou-se e beijou primeiro Beatrice, depois o bebê. "Bem-vinda ao mundo, Miriam Sarah Frost", sussurrou ele. "És muito amada." Os meses que se seguiram foram caóticos e exaustivos, e mais alegres do que Beatrice sabia que a vida podia ser. A padaria prosperou. A pequena Miriam cresceu gorda e feliz. Gideon provou ser um pai devotado, cantando para a sua filha com uma voz rouca de desuso, carregando-a pela padaria enquanto Beatrice trabalhava, mudando fraldas com a mesma precisão paciente que dedicava à carpintaria. O filho de Aida, Samuel, nomeou-se irmão mais velho protetor de Miriam, avisando os clientes para ficarem quietos para que o bebê pudesse dormir. E lentamente, cuidadosamente, Beatrice permitiu-se acreditar que isto era real, que a felicidade não era algo que ela tivesse de ganhar através da transformação, que o amor não era condicional ao cumprimento das expectativas dos outros, que ela era suficiente exatamente como era. Numa noite de verão de 1886, quase 2 anos após o incêndio, Beatrice estava na porta da padaria, observando o pôr do sol sobre as montanhas. Miriam dormia nos braços de Gideon. Aida e Samuel estavam a limpar os fornos, as suas vozes a ecoar pelo ar quente. Uma carroça rolou pela rua principal, levantando poeira. Crianças brincavam na luz que desvanecia. Em algum lugar alguém tocava um violino. Era comum, simples, perfeito. Gideon veio ficar ao lado dela, a sua filha aninhada contra o seu peito. "Feliz?" perguntou ele. Beatrice olhou para a sua família, para o seu negócio próspero, para a cidade que aprendera a ver o seu valor, para a vida que construíra a partir de cinzas, teimosia e amor. "Sim", disse ela, "estou feliz." E estava. Não porque tivesse mudado para se adequar às expectativas do mundo, não porque se tivesse tornado menor ou mais aceitável, não porque tivesse sacrificado a sua verdade pela segurança, mas porque se recusara a fazer qualquer uma dessas coisas. Ocupara espaço, exigir a ser vista.
Escolhera o amor mesmo quando era perigoso. Reconstruíra após a devastação. Sobrevivera ao fogo, à crueldade e aos seus medos mais profundos. E ao fazê-lo, criara uma vida que valia a pena viver. Acima da porta do legado de Miriam, pendia uma pequena placa de madeira que Gideon tinha esculpido. Lia-se: Pão assado com amor por mulheres que se recusam a desaparecer. Beatatrice sorria sempre que a lia porque não desaparecera. Florescera. Epílogo 10 anos depois, verão de 1896. Numa manhã quente de junho, Beatatrice Langston Frost estava na sua padaria, agora a maior de Silverstone Ridge, ensinando a sua filha de 10 anos a amassar pão. Tens de ser firme, instruiu Beatatrice, guiando as pequenas mãos de Miriam. A massa precisa de saber que estás no comando, mas não cruel. Nunca cruel. Estás a coachá-la para que se torne o que se destina a ser. Miriam assentiu seriamente, os seus cachos escuros a balançar. Tinha herdado as mãos fortes da mãe e os olhos do céu de inverno do pai. Seria uma mulher formidável um dia. O sino acima da porta tilintou. Uma jovem entrou, parecendo nervosa. Posso ajudar? Perguntou Beatrix. Ouvi dizer, disse a mulher baixinho, que ajuda mulheres que precisam de ajuda, mulheres que estão a ser expulsas dos seus negócios, mulheres a quem dizem para mudar ou falhar. Beatatrice estudou-a. Viu os sinais familiares, a vergonha, o desespero, a esperança teimosa por baixo de tudo. Qual é o teu nome? Catherine Wells. Dirijo uma loja de vestidos em 3 cidades adiante. Um homem de Chicago tem tentado expulsar-me. Diz que preciso de ser mais magra, mais bonita, mais refinada se quiser manter a minha loja. Beatatrice trocou um olhar com Aida, que estava a preparar tortas no balcão de trás. Depois sorriu para Catherine Wells. Entra, disse Beatatrice. Senta-te. Come um pouco de pão e conta-me tudo. Porque Beatrix Langston Frost aprendera que sobreviver não era suficiente. Tinhas de ajudar os outros a sobreviver também. Tinhas de passar as lições que aprendeste no fogo. Tinhas de construir um mundo onde as mulheres não tivessem de pedir desculpa por existir. E esse trabalho, Beatatrice sabia, nunca terminava. Mas valia sempre, sempre a pena fazer. O fim, baseado em uma história real. Em 1886, Beatrix Frost tornou-se uma das primeiras mulheres negras a possuir uma padaria de sucesso no território de Montana. Ela nunca perdeu 1 quilo. Ela ganhou uma família, um legado e uma reputação por ajudar mulheres a lutar contra a exploração. Sua padaria funcionou por 43 anos. Sua bisneta ainda usa seu pão de milho. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.